uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta aula, o assunto que vamos tratar são os sinais da volta de Cristo. Ainda que o nosso estudo durante este fórum esteja ambientado principalmente no livro do Apocalipse, seria um erro considerar o cumprimento das profecias escatológicas contidas no livro do Apocalipse sem fazer a devida referência às demais profecias escatológicas, ou ao menos as mais importantes, as mais proeminentes e evidentes que há no texto sagrado. E fora do livro do Apocalipse, um dos textos escatológicos principais de maior relevância é, sem dúvida, o sermão profético quanto ao princípio das dores, que foi proferido pelo Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde temos esse texto na sua forma mais ampla e, por isso mesmo, muito mais útil para o estudo escatológico. E nós vamos começar fazendo a leitura dos principais versículos que apontam para os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, os sinais da volta de Cristo. O subtítulo: os mistérios que antecedem o arrebatamento. Atenção, os mistérios, não são os mistérios, são os mistérios. O que é mistérios? É o plural de mister. Vamos já entender o que é esta palavrinha tão importante para o que vamos tratar nesta ocasião. Façamos a leitura do texto bíblico, Mateus capítulo 24, dos versículos de número 4 a 14. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister. Atenção, mister, não é mister. Mister é uma palavrinha inglesa, aqui é mister. Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Agora vamos ver como estes mesmos 10 versículos apontam, comprovam que estamos nos aproximando da volta do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas um argumento calcado no óbvio. Estamos mais perto agora da volta de Jesus do que jamais estivemos antes, porque isso seria o mínimo a se dizer, uma vez que o relógio anda para frente, não anda para trás. Mas quando falamos que estamos muito perto da volta de Jesus, não nos referimos simplesmente à contagem do tempo, mas à verificação de determinados sinais. E estes sinais nós precisamos considerar agora. O Senhor Jesus Cristo refere-se a estes sinais dizendo que é mister que tais coisas aconteçam. Quando falamos em mister, estamos falando sobre necessidades factuais. Mas o que quer dizer mister? De acordo com o texto grego original, a palavra mister é do grego a mesma expressão dei, e significa é necessário. Portanto, o Senhor Jesus não estava simplesmente dizendo que os tais sinais dos tempos iriam acontecer, mas sim que era necessário que eles acontecessem. Quando falamos que estamos perto da volta de Jesus, não é porque estão acontecendo algumas das coisas que Cristo profetizou que aconteceriam, mas sim que as coisas que Cristo disse que deveriam, que precisariam acontecer, estão acontecendo.
Portanto, os sinais da volta de Cristo não são simplesmente marcas no chão para orientar a nossa trajetória, como, por exemplo, os sinais de trânsito ou as sinalizações horizontais que são pintadas nas ruas para que os carros e os pedestres possam circular. Não. Nós estamos falando de alguma coisa que é muito mais do que uma baliza para introduzir a volta de Jesus. Estamos falando sobre coisas necessárias, obrigatórias que aconteçam. Agora a pergunta: por que é necessário que aconteçam estas coisas? Por que estes sinais dos tempos são obrigatórios? De vez em quando, algum pregador desavisado, algum estudioso da Bíblia, muito empolgado, não se percebe de algo muito importante e muito patente nas páginas das Sagradas Escrituras, que a volta do Senhor Jesus Cristo seria precedida, ou será precedida, por um esfriamento, por um espírito geral de apostasia. De vez em quando eu ouço alguém dizer que a volta de Jesus vai ser precedida por um grande avivamento na igreja. Não é verdade isso. Você pode ler a sua Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, do capítulo 1 do livro do Gênesis ao capítulo 22 do livro do Apocalipse, e você concluirá que se há um sinal evidente da volta do Senhor Jesus Cristo, este sinal é o esfriamento espiritual, o espírito geral de apostasia. E isso é que nos fala da necessidade dos sinais que Cristo comentou em Mateus 24. Estes sinais servem para manter aqueles que não entraram em espírito de apostasia alertados quanto ao final dos tempos. Estes sinais também se dignam a provar, a testar a nossa fé. Estes sinais relacionam-se diretamente com a chamada perseverança dos santos. Nós, quando lemos o livro do Apocalipse, deparamos-nos com esta perseverança. A doutrina da perseverança dos santos não tem a ver obrigatoriamente e exclusivamente com debates sobre calvinismo, arminianismo. Essa é uma doutrina que fala sobre a prontidão, o estado de alerta de nós, os cristãos. E este estado de alerta, a prontidão que se nos é requerida por parte do Espírito Santo, é chamada biblicamente de perseverança dos santos, e ela é testada. Ela é verificada, ela será provada ou não, justamente pela ocorrência dos sinais dos tempos. É necessário que estas coisas aconteçam. Os sinais dos tempos são como o chacoalhar da figueira, para que se provem a qualidade dos frutos e a nossa própria qualidade como cristãos, como membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, se a expressão necessidades factuais parecer para você mais uma expressão academicista, exagerada, você pode, sem problema algum, usar o usual sinais dos tempos. Aliás, essa é a expressão bíblica. Entretanto, com a expressão, com o termo necessidades factuais, eu quero representar o que Cristo disse quando afirmou: é mister que tudo aconteça. Cristo disse: é necessário. É obrigatório que estas coisas aconteçam. Vamos ver então quais obrigações eram estas, que necessidades factuais eram estas, de que Cristo estava falando e como as coisas de que ele falava podem ser verificadas em nosso próprio tempo. O Senhor Jesus inicia a sua exortação dizendo que muitos aparecerão anunciando a si mesmos como sendo o próprio Cristo. Eu sou o Cristo. Recentemente, nos Estados Unidos da América, um movimento encabeçado pelas igrejas protestantes e os seus líderes procura impedir o avanço das seitas evangélicas. O meio utilizado é burocratizar a abertura e instalação de templos a pastores de ascendência duvidosa. Uma tentativa que certamente não fará arrefecer o surgimento dos falsos homens de Deus, uma vez que a enxurrada de falsários e mercenários é parte da profecia. Se fôssemos aqui discorrer, nem no contexto norte-americano, mas no contexto da igreja brasileira, sobre os exemplos de falsos mestres, aí precisaríamos fazer um outro fórum teológico, porque parece
que aquilo que não nos falta hoje, não só a Igreja do Brasil, mas a Igreja no mundo inteiro, é justamente um colegiado de falsos apóstolos, de falsos pastores, de falsos profetas. E eles não são simplesmente falsos homens de Deus. O Senhor Jesus especificamente se referindo a um tipo de falso profeta, não apenas a um que, como a grande maioria, utiliza o nome de Deus em vão. O tipo de falso profeta que Cristo referia-se era um muito específico, um que diz de si mesmo que é o Cristo. E há hoje, no caso, por exemplo, da Bolívia, muitos falsos líderes de movimentos pretensamente evangélicos, dizendo-se não apóstolos, não bispos primários, mas anunciando-se como Cristo, dizendo serem a encarnação do Senhor Jesus. Mesmo aqui dentro de nosso país, e isto é algo verificável e notável. Não espere que eu vá agora citar-lhes os nomes, porque o contexto para estas informações não é este fórum. Claro que eu não quero causar em você nenhum tipo de curiosidade mórbida, mas verificar rapidamente a internet possibilitará que você possa comprovar os exemplos aqui mencionados. Mas é fato, você os conhece, há muitos homens que não apenas agem como falsos profetas, mas arvoram-se como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. E sabe o que é pior? O Senhor Jesus diz que eles enganarão a muitos. As guerras e os rumores de guerra são algo inevitável. Por mais que haja um movimento no mundo encabeçado por artistas, por intelectuais, por políticos, querendo promover a paz mundial, a harmonia entre os povos, isso não vai acontecer. Jesus disse que não iria. Eu trago aqui uma tabela que apresenta os períodos históricos desde a Grécia Antiga até o século XXI. Com os números que estão aqui, nós haveremos de constatar o seguinte: há uma escalada mundial de violência. Considerando, aliás, isto, que nas informações aqui dispostas estão apenas aquelas guerras chamadas guerras regulares, isto é, guerra de uma nação contra outra nação. Não entra aqui na nossa lista a contagem dos conflitos civis, onde um mesmo país divide-se em facções e os irmãos, os patrícios, lutam entre si. Não, aqui estão apenas as informações de guerras entre nações e nações. Então vamos ver que interessante. No período da Grécia Antiga, são computadas 4 guerras em 927 anos. Isso significa um conflito a cada 232 anos, envolvendo no total 10 países. São 2,5 países por conflito. Avançando para o período da Roma Antiga, lembrando que a Grécia Antiga, na interpretação que deu o profeta Daniel, corresponde às coxas de bronze da estátua que viu Nabucodonosor. Avançando para as pernas de ferro, chegamos ao Império Romano. Na Roma Antiga, foram 4 períodos ou 4 grandes conflitos em 37 anos, um conflito a cada 4 anos, envolvendo 8 nações, e foram 0,8 países a cada conflito. Quando chegamos na Idade Média e no Renascimento, computamos 22 guerras regulares. São 774 anos, um conflito a cada 35 anos, envolvendo 47 nações. São 2,1 países a cada conflito. Avançando dali para os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, computamos 49 guerras em 400 anos, um conflito a cada 8 anos envolvendo 68 nações, 1,3 nação por conflito. No século XX, 40 guerras, reforçando mais uma vez que são guerras regulares entre nações, não estão aqui as guerras civis. 40 guerras em 100 anos. Você observa, portanto, a proporção de guerras e de anos. Um conflito a cada 2 anos e meio. A quantidade de conflitos por ano vai aumentando, ou a quantidade de anos para acumular conflitos vai diminuindo. É mais violento o século.
São 100 nações envolvidas, 2,5 a cada conflito. Século XXI, século que nem começou direito, nós já computamos 11 guerras em 15 anos. Se considerarmos ainda os 2 últimos anos, acrescentaremos aqui pelo menos mais 3 conflitos internacionais. Um conflito a cada 0,7 anos e são 60 nações envolvidas até agora. São 4 países a cada um desses 11 conflitos. Já é o século mais violento da história. E é necessário que estas coisas aconteçam. Será que Deus quer que a humanidade destrua a si mesma? Não. Acontece que as escolhas feitas pelos homens jogam os homens nesses resultados aqui. Isto não é provocado por Deus, é resultado do pecado humano. A próxima tabela que temos é para tratar sobre a escalada das fomes. Nós temos aí uma longa lista, colecionando os séculos todos, desde o 5º século a.C. até agora o século XXI, e nós vamos ver que não somente a fome e os episódios de fome aumentaram terrivelmente, mas também, ironicamente, eles aumentaram no momento em que a Terra tornou-se extremamente produtiva. Nunca o ser humano produziu tanta comida como agora e nunca as pessoas morreram de fome tanto quanto morrem nos tempos de hoje. Vamos a essas informações. No século V a.C., um episódio contabilizado de fome. No século II a.C., foram já 100 ocorrências. No século V, já depois de Cristo, 100 ocorrências. No século VII, 102 ocorrências. No século VIII, 101. No século IX, 103. No século X, 100 ocorrências. No século XI, 106. No século XII, 108. No século XIV, 108. No século XV, 105 ocorrências. No século XVI, 110. No século XVII, 123 ocorrências de fome. Século XVIII, 127 ocorrências de crise de alimentação. Século XIX, 126 episódios de fome. Século XX, 144 ocorrências. Século XXI, que nem começou ainda, já computamos 12 crises humanitárias causadas pela escassez de alimentos. Se verificarmos a ocorrência desses episódios por ano, nós vamos verificar que eles vão acontecendo cada vez mais frequentemente. Vamos considerar apenas do século XV para cá. Século XV, 1,5 episódio por ano. Século XVI, 1,10 episódio por ano. Século XVII, 1,23 episódio por ano. Século XVIII, 1,27 episódio por ano. Século XIX, 1,26 episódio de fome por ano. No século XX, 1,44 episódios de crises humanitárias causadas pela desnutrição e a falta de alimento. No século XXI, que nem começou direito, nós já temos a segunda maior média da história da humanidade. Lembrando mais uma vez, nunca tantas pessoas morreram de fome num período em que nunca o homem produziu tanto como tem feito agora. Tudo isso acontece e é mistério que estas coisas aconteçam. Mas há mais uma necessidade factual e ela é verificável na história da humanidade. Tudo nos mostra que Cristo já volta, não é assim que cantamos? As ocorrências das pestes e das pragas. Peste no Egito, no ano 430 a.C., quando a febre tifoide, que vitimou fatalmente 1/4 das tropas e da população de Atenas durante a Guerra do Peloponeso. A praga de Antonine, no ano 165 a.C., epidemia de varíola que matou, nesta ocasião, 5 milhões de seres humanos. Na segunda onda, em 250 d.C., Roma resistiu à morte de até 5.000 pessoas por dia. Peste de Justiniano, no ano 541. Desta feita, o alastramento da peste bubônica varreu do Egito a Constantinopla, matando 25% da população do Oriente Médio.
Peste negra no ano 1300. Era uma segunda onda pandêmica da peste bubônica que, nesta ocasião, matou 20 milhões de europeus em 6 anos. Ao lermos essas informações, pode repousar sobre as nossas mentes uma falsa impressão de que talvez, ao menos esse quesito necessário como sinal dos tempos, esteja sob controle. Porque sim, de vez em quando aparecem aí as endemias, alastram-se as doenças infecciosas, mas a quantidade de mortos não chega nem perto disso. Mas você não deve verificar este dado simplesmente pela quantidade de pessoas que morrem, e sim pela ocorrência das pandemias. E embora nós estejamos vivendo um século de conhecimento científico pleno, puro e aplicável, com conhecimentos sobre biologia, química e medicina extremamente consolidados. Mesmo assim, as superbactérias, as doenças infecto-contagiosas, as ocorrências de simples gripe ainda estão fora de controle. E de vez em quando, sem que nós possamos entender exatamente como, a população mundial começa a morrer de varíola, de ebola, começa a morrer por causa das influenzas, que são as variações das gripes. Nós estamos vivendo um período onde não faltam antibióticos, onde os antivirais são extremamente eficientes se comparados aos recursos da medicina de séculos atrás, ou mesmo de 60 anos atrás. Há um salto tecnológico brilhante promovido pelos cientistas, mas mesmo assim, o ser humano, com todo o seu poder bélico, econômico, político, ainda pode ser vitimado instantaneamente por micro-organismos. Então estamos vivendo o período das pestes e das pragas, e elas não pararão. Veremos muitas mais ocorrências delas até que o Senhor Jesus saque a igreja da terra. Outro sinal explicado pelo Senhor Jesus Cristo são os terremotos. Aqui há uma lista com 4 itens, 4 períodos históricos que nos mostram sobre os terremotos. Vamos a eles. Considerando o ano 464 a.C. até o ano de 1555, cerca de 1000 anos, foram contabilizados 37 tremores, que vitimaram 3,5 milhões de pessoas pelo menos. Foi 0,01 tremor por ano. Dos anos de 1500 a 1900, aproximadamente 350 anos, aqui conforme temos as datas, foram contabilizados 35 terremotos e, com isto, morreram 1.100.000 pessoas no mínimo, 0,1 tremor por ano. Antes de passarmos aos 2 outros dados, uma informação. Talvez alguém pudesse argumentar, e argumenta mesmo, mas falando de tremores de terra contabilizados 500 anos antes de Cristo, quem disse que a notação desses eventos era naquela época tão precisa e farta como foram nos últimos 200 anos? Eu concordo. Então vamos fixar a nossa observação nos últimos 200 anos, não tem problema nenhum. Do ano de 1900 até o ano 2000, foram 128 tremores que vitimaram pelo menos 1.100.000 pessoas, 1,28 tremores por ano. No século XXI, e aqui consideraremos apenas os 10 primeiros anos, a Terra já sofreu 38 grandes tremores que vitimaram 351.000 pessoas. Foram 3,8 tremores por ano. É suficiente para você? Com isso você já verifica e se convence de que Cristo está voltando. A média de tremores do século XX para o século XXI mais que dobrou, e o século XXI ainda está cumprindo os seus primeiros anos. Imagine se Cristo tardar a voltar, pelo menos mais um pouco, e o que é que teríamos de dados estatísticos a apresentar aqui daqui a 20 anos, por exemplo? Eu espero que Cristo não tarde isso. Eu espero para agora, até porque, não apenas pela minha vontade de ir ao céu, mas porque eu sei que se Cristo tardar ainda mais, tantas pessoas sofrerão terrivelmente as consequências dos pecados de toda a humanidade. Cristo também falou sobre a igreja perseguida.
De acordo com o diretor da Comissão de Liberdade Religiosa da Aliança Evangélica Alemã, Thomas Schumacher, o número de cristãos perseguidos no mundo está aumentando muito nos últimos anos. Hoje, 3 de cada 4 perseguições religiosas severas são cometidas contra cristãos evangélicos. Dados desta mesma agência cristã dão conta de que todos os anos, aproximadamente 55 mil cristãos são assassinados por professarem a sua fé em lugares onde os regimes políticos são fechados, como a Coreia do Norte, por exemplo. Os mais expostos aos riscos da perseguição religiosa são os cristãos de países como a Índia, a Indonésia ou o Paquistão. Qual é a religião mais perseguida do mundo? De repente você pode pensar, como querem fazer que você pense? Os muçulmanos sofrem tanto preconceito. Não, não sofrem não. Os muçulmanos, quando são rechaçados porque eles formam uma comunidade internacional virulenta, violenta, bruta, com métodos que não são de proselitismo ou de evangelização, mas de aniquilamento das pessoas que pensam de forma diferente da deles. E em seus países, eles não toleram outra religião que não o islamismo. Mas no mundo livre, eles querem impor o seu terror e aqui eles matam cristãos em nossos países cristãos, porque os cristãos daqui não pensam como eles. São por isso as motivações dos atentados terroristas. Então, nem de longe, o islamismo é uma religião perseguida, é uma religião que persegue. Talvez você pudesse pensar que perseguidas são as religiões de matriz africana em nosso Brasil, coitados dos macumbeiros, coitados dos praticantes do candomblé ou dos espíritas. Não, eles também não são perseguidos. Os episódios mostrados na televisão, sobretudo na Rede Globo de televisão, não configuram uma perseguição contra as religiões de matriz africana, nem de longe. Nem que o seu conceito de perseguição seja extremamente elástico, não há perseguição contra as religiões de matriz africana no nosso Brasil, ou mesmo no mundo livre. Mas o Evangelho de nosso Senhor é perseguido. Cristãos, protestantes ou católicos, são queimados, fuzilados, degolados, explodidos. Esses cristãos têm o seu corpo violentado antes e depois de serem executados. Nações como a Coreia do Norte, regimes fechados, ou mesmo no leste europeu, onde se pensa talvez haja ventos de liberdade soprando, não funciona assim. Na Índia, no Paquistão, na Indonésia, sim, a Indonésia, que você deve lembrar-se, foi vitimada por um grande tsunami que matou 300 mil pessoas às vésperas do Natal, alguns anos atrás. Será que você sabe o que aconteceu naquele país um dia antes daquele tsunami? O governo indonésio foi conivente com o martírio de dezenas de missionários protestantes e católicos. Deus mandou o juízo no dia seguinte. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo e continuará a ser. Veja com que ódio artistas de televisão, políticos, intelectuais de esquerda em nosso país, aliás, em nosso país parece que estas palavras são todas sinônimas, não é? Artistas e intelectuais acabam sendo sinônimos do pensamento esquerdizante. Com que ódio eles referem-se a nós, os cristãos evangélicos? Os seus argumentos são fracos, são trôpegos, são capengas, claudicantes, não há neles lógica, não há neles humanidade, não há o mínimo de compaixão na sua fala e eles se voltam contra os cristãos, católicos ou protestantes, com ódio visceral, com falas figadais, desejando a morte de todos os cristãos, mas não se engane. Quem fala na boca destas pessoas é o próprio espírito do anticristo. Há um momento de perseguição que antecede a volta do Senhor. E sim, nós já estamos vivendo este momento de perseguição. A Igreja do Senhor Jesus Cristo no Ocidente, que era tão louvado pela sua liberdade, pelo espírito democrático e de tolerância, tornou-se tolerante a tudo, menos a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo.
É por isso que temos visto dentro da igreja multiplicarem-se os escândalos, porque nem todos aqueles que dizem ser cristãos são suficientemente fortes ou verdadeiramente foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo ao ponto de resistirem ao dia da perseguição. E assim eles acabam se sujeitando ao espírito do anticristo. Leiamos. Quanto mais perto ficamos do fim da história, tanto mais a arte de iludir e confundir, no dizer de Fritz Heinecker, se aperfeiçoa. Isso acarretará o aumento da mentira, da crueldade, da incredulidade, mas a Bíblia garante que o Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro como testemunho aos povos, e então virá o fim. Observe que as igrejas ditas evangélicas, mas de evangélicas nada elas têm, e que pregam um inclusivismo, abrindo as portas não aos homossexuais, mas ao homossexualismo. Consagram pastores, que não são pastores, são falsos profetas, homossexuais. Igrejas que abriram mão da retidão, dos bons costumes, porque sim, os bons costumes fazem parte da prática do povo de Deus. Estas igrejas promovem escândalo. São igrejas de aluguel, igrejas que servem aos propósitos escusos e financistas dos seus fundadores. Senão porque tantas novas igrejas abertas todos os dias em nosso país? Não é para evangelizar, não é para ganhar almas, é para ganhar reais, é para ganhar dinheiro do povo iludido, e o povo está cada vez mais iludido, segue aos falsos profetas, entra por qualquer porta larga, alimenta-se de qualquer repasto que na verdade não lhes fará bem, mas lhes contaminará a alma, o corpo e o espírito. Estes são os escândalos. Os pastores de grande renome em nosso país têm renome não porque pregam ao Senhor Jesus Cristo, mas porque cultivam a sua própria imagem, vendem a sua honradez, alugam o seu patrimônio espiritual para políticos e empresários, prestam-se eles a fazer lavagem de dinheiro com as ofertas da igreja, com aquilo que o povo traz como sendo a sua primícia, para assim favorecer os políticos. Está aí a lava-jato que não me deixa mentir e não me permite ficar calado. São os escândalos, são os tempos que nós vivemos, e que Deus tenha misericórdia das nossas almas e que haja tempo para o arrependimento desses pastores, embora muito pessoalmente eu creia que eles já foram entregues por Deus às suas próprias paixões, porque a chance que tiveram para arrepender-se, certamente eles já desprezaram. E o fato de continuarem nas cabeças e nas cadeiras principais de seus impérios não é, conforme eles pensam, que Deus os está aprovando, mas sim que Deus os esqueceu, e eles serão cobrados por Deus naquele grande dia, quando todos chegarão diante do Senhor Jesus, diante do trono branco, no dia do juízo final, e precisarão curvar os seus joelhos e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, e que Deus estava certo e eles estiveram errados no tempo mais importante de suas vidas. É o escândalo que estamos vivendo. Mas há um sinal que Cristo apresenta também, que é o Evangelho sendo pregado em todo o reino. Antes de ler esse texto que está aqui, eu quero meditar com você sobre isso. Existem 3 formas de compreender este versículo de Mateus 24. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Eu vou explicar as 3 e vou dizer a você qual é aquela na qual eu creio. Não vou dizer a você que, se não crer como eu acredito, toda a sua salvação estará comprometida. Não, até porque este não é um ponto essencial à salvação, mas é um ponto escatológico fundamental. Então vejamos quais são as 3 formas de interpretar a frase: e o Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. A primeira forma é aquela que toma esta frase em sua maneira mais simples de ser entendida, mas de maneira muito isolada, e bem por isso eu a considero uma forma errada de entender este versículo. Algumas pessoas entendem que o Senhor Jesus Cristo só virá arrebatar a igreja quando todas as pessoas do mundo
haverem escutado falar da salvação. Por que eu não creio nisso? Porque isto significa uma impossibilidade temporal. Mesmo que metade da população do mundo fosse cristã, nós não conseguiríamos falar a todas as pessoas a respeito de Jesus sem que algumas delas morressem sem antes serem alcançadas pelo Evangelho por esta pregação. É uma impossibilidade temporal. Segunda razão pela qual eu não acredito que Jesus só voltará depois que todas as pessoas do mundo inteiro ouvirem falar de Jesus, porque isso faria que houvesse uma geração de privilegiados que ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, todos os habitantes do mundo no tempo de hoje, e isso nos faria pensar o que Cristo vai fazer das pessoas que viveram antes e que morreram sem Ele. E isto criaria uma falsa dificuldade teológica, porque a Bíblia nos ensina quanto a este mistério o seguinte, que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Então não há necessidade de que toda a geração de vivos na terra hoje ouça falar da salvação para que Cristo venha arrebatar a sua igreja. Tanto ao contrário disso, porque o Senhor, em sua sabedoria, em sua presciência, já estabeleceu nos seus meios de justiça uma forma de julgar aquele que morreu sem ouvir falar do Senhor Jesus Cristo. Então, esta não é uma questão obrigatória para a volta de Cristo, embora seja obrigação da igreja evangelizar, mas aí é assunto para outro fórum. A segunda forma de interpretar este versículo. A primeira é que todo mundo na terra tem escutado falar de Jesus. A segunda é que pelo menos uma pessoa de cada nação, povo, língua ou cultura tenha escutado falar de Jesus, porque a palavra do Senhor, neste versículo, nos diz assim, que o evangelho do reino será pregado em toda a terra, ou a todas as gentes, o que significa não toda a pessoa, mas todas as culturas. Então, este versículo, segundo essa segunda forma de interpretação, sugeriria que todas as culturas precisariam ouvir falar de Jesus. Ao menos uma pessoa em cada cultura, para que Cristo viesse buscar a igreja. Eu não creio nesta segunda forma de interpretação, pelos mesmos motivos que me fazem descrer da primeira. Acontece uma impossibilidade temporal, porque mesmo que fosse mais fácil alcançar a todas as culturas do tempo presente, o que eu faria com as culturas que foram extintas antes do tempo presente? Porque sim, povos aparecem e povos desaparecem a todo momento. Línguas, que são as marcas culturais das nações, dos povos que as utilizam, caem em desuso. Idiomas são perdidos. Agora mesmo foi feito um levantamento e notou-se que nos últimos 200 anos, ao menos 100 línguas desapareceram. Isso tem levado a humanidade a aproximar-se, aliás, de um ideal do anticristo, que é uma unificação linguística que gerará, obviamente, uma unificação cultural também. Então, assim como não é possível que todas as pessoas de uma única geração ouçam falar de Jesus, também não é possível que todas as culturas ouçam falar de Jesus. E nem é necessário que isto aconteça para que Cristo venha arrebatar a igreja, porque tal qual com as pessoas, também com as culturas, aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Como é então que eu interpreto este versículo? Eu o tomo, e esta é a segunda forma de compreendê-lo, que o testemunho dado do Evangelho do Reino a todas as gentes até começou com a igreja, porque eu concordo que nunca houve um momento de espalhamento da fé cristã tão maravilhoso e amplo como este em que estamos vivendo. Mas este versículo refere-se de forma muito direta à pregação que o povo judeu dará, porque isso se refere ao testemunho que os judeus darão a respeito do Senhor Jesus Cristo, em um período agudo da semana da grande tribulação. E naquele momento, ao final da grande tribulação,
muito especialmente durante a batalha do Armagedom e durante o período milenial em que se completará a plenitude do Espírito Santo. Naquele momento, os judeus darão testemunho a todas as gentes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então virá o fim. É como entendemos este versículo. Ele é, então, situado muito maravilhosamente nas palavras proféticas do Senhor Jesus Cristo, ao final da grande tribulação e para dentro do reino milenial de nosso Senhor. Diante desta explicação, façamos a leitura. O Evangelho será pregado. É um engano pensar que o fim a que se refere o evangelista Mateus é assinalado pelo arrebatamento da igreja, ou ainda que um processo missionário evangelístico mais acelerado por parte dos crentes de hoje fará com que se apresse a finalização do tempo. Isso dará a nós, senão a condição de prever o futuro, ao menos de manipulá-lo. Mateus fala de algo que muito certamente nem ele conhecesse ou imaginasse, posto que o mundo ignorado de sua época era muito mais amplo que o conhecido. O fim do tempo está lançado para depois do testemunho entre todas as gentes, mas o avançar deste testemunho não desencadeia o fim dos tempos, embora faça cumprir a profecia de Mateus 24. Para fins de entendimento pleno, esse testemunho entre todas as gentes é dado pela igreja de hoje, foi feito pelos crentes do passado e será realizado pelo próprio Israel quando este reconhecer que Cristo é Deus. Só então virá o fim. Com isto, nós chegamos ao ponto último do sermão profético do Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos desta parte do sermão profético, que é quando Cristo diz: então virá o fim. Paulo, certa vez, ofereceu aos seus leitores um vislumbre do futuro, para que nos enchêssemos da esperança de um dia sermos completos seres, quando virmos a Deus face a face. Essa esperança deve fortalecer os nossos corações. Hoje não temos todas as respostas, mas um dia estaremos com a verdade e seremos capazes de enxergar com os olhos de Deus. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. E justamente o amor do Senhor Jesus Cristo, que nos tem mantido e sustentado nos dias terríveis em que estamos vivendo. Não é simplesmente uma palavra que compartilho com você para mexer com as suas emoções, mas isto faz parte da minha convicção pessoal. Nós somos a última geração de cristãos sobre a terra. Nós somos os últimos crentes que este mundo verá e ouvirá. E se o somos, temos então, sem dúvida alguma, um compromisso inegável e inadiável com o Senhor Jesus Cristo, que é pregar o seu Evangelho. E não somente isso, mas é viver o seu Evangelho. Porque a pregação que sai dos nossos lábios cooperará para a salvação de outras pessoas, mas viver o Evangelho cooperará com a nossa própria salvação. É por isso que virá o dia em que aparecerão diante do Senhor Jesus Cristo homens e mulheres que hoje reconhecemos como pregadores, evangelistas, pastores, líderes, doutores, profetas, e eles dirão ao Cordeiro de Deus: em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, em teu nome eu ensinei. E o que há de mais enigmático na resposta do Senhor Jesus Cristo é que Cristo não lhes negará o fato de que eles disseram, pregaram, ensinaram, profetizaram. Cristo não dirá que não reconhecia as suas próprias palavras nas palavras daqueles homens. O que Cristo negará conhecer são aqueles homens. Ele lhes dirá assim: eu não vos conheço.
As minhas palavras reconheci em seus discursos, mas eu não me conheci em vocês, por isso eu não vos conheço. Se o Apocalipse tem uma utilidade a nós que nos dizemos crentes, a utilidade é esta: meter em nós medo do inferno, incutir em nós pavor do lago de fogo, fazer-nos amar a eternidade e fazer-nos abrir os olhos para compreender que aqueles que não conseguiram ser crentes em tempos fáceis como este, jamais conseguirão ser cristãos em tempos difíceis como o da grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus Cristo é sacada da terra depois que se encerra o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Ou você é crente agora, ou não conseguirá sê-lo depois. Já vi muitas pessoas de maneira pecaminosa e irresponsável, apostando a sua salvação em uma repescagem, em uma segunda chance na tribulação. Quem assim diz, certamente já está de mãos dadas com Satanás e caminha a passos largos para o inferno. Porque se não pode ser crente hoje, não conseguirá ser em nenhum outro momento da história da humanidade. Assim, desperta agora. Abra agora o seu coração à voz do Espírito, porque a história testemunha. Os elementos da natureza gemem e o Senhor Jesus Cristo está pronto para arrebatar a sua igreja. E Ele virá, e não tardará. Conforme o Senhor Deus disse a Josué, falou-lhe assim o Senhor: conclama a todo o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aqueles dentre Israel que santificaram-se, participaram das maravilhas. Os que não se santificaram, perderam as maravilhas e morreram. Cristo vai voltar, e se você se santificar, você participará desta promessa. Senão, você apenas saberá que ela aconteceu. Despertemos, portanto, e permaneçamos firmes, porque o livro do Apocalipse, nas 7 cartas do Senhor Jesus Cristo, às 7 igrejas da Ásia Menor, garantiu a cada uma delas e em cada uma destas cartas que aquele que perseverar até o fim teria uma parte no reino de Deus. Persevere, portanto, porque o fim está chegando. E que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.